passou perseguição. Você vai entender que os nossos amados patriarcas, irmãos Pedro, Tiago, João, eles passaram por um momento difícil. E a Bíblia diz que Herodes, ele pediu para que matasse Tiago em plena praça, a qual Tiago estava pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Herodes chegou ali, matou ele a espada. E todos ficaram maravilhados, mas não entendiam que eles mataram um homem de Deus. Eles tocaram no homem de Deus. E a Bíblia diz que ali Pedro foi se levantar. Na hora que Pedro se levantou, prenda ele também. E a Bíblia diz que prenderam Pedro, amado. Colocaram, Herodes colocou 4 anjos ali ao lado da cadeia, da cela de Pedro, para poder no outro dia matar Pedro. Mas o projeto de Deus não é o projeto do homem. Talvez alguém disse para você que você não ia conseguir, que você não ia vencer, que você não estaria hoje aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez alguém que falou, o projeto dele é falido, mas alguém que disse para você que você estaria aqui nesta noite, ele é maior e o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Louvado seja Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a geração de Davi, aquele que diz: eu sou o que sou. Aleluia, glória a Deus. O projeto de Herodes era matar Pedro também. Coloca 4 soldados. Mas à noite, quem estava ali, a igreja orava por Pedro, a igreja sentiu a morte de Tiago, aleluia, a igreja sentiu a morte ali. Mas naquele momento, quando Tiago estava sobre a praça morto, Pedro foi preso, a igreja correu para entrar em oração. E quando a igreja estava orando, quando foi à noite, o anjo chega e olha ali. Naquele momento Pedro estava dormindo, e o que me chama a atenção é que Pedro não viu nada. Foi apenas uma visão que Pedro teve, mas era a visão de Deus. Porque Pedro, quando o anjo chega, disse, tocou nele e disse: calça a tua sandália, Pedro, coloca a tua capa, Pedro, e segue-me, porque a igreja espera por ti. Louvado seja Deus. E segue-me aos portões da cidade. E a Bíblia diz que quando Pedro segue, naquele momento o anjo desapareceu. Às vezes você diz assim: Deus estava comigo e eu não vi. Você não pode ver, mas você pode sentir Ele. Aleluia, glória a Você Deus. pode sentir a graça dele, porque quando você toca em você, você está sentindo Deus. Quando você olha para você, você está sentindo Deus, porque nós somos criaturas de Deus. Foi Ele que nos fez filhos seus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Poder da oração. A igreja orava por Pedro, a igreja orava por Paulo e Silas, quando estava preso na prisão. E de madrugada se quebrou, abriu o cárcere, e Paulo e Silas também estavam orando. É o poder da oração, amado. Talvez você tenha passado por um momento difícil, talvez você esqueceu de orar, talvez você esqueceu a intimidade com Deus, aquela intimidade que você tinha, de dizer: Senhor, muito obrigado. Ei, amado, não é só na hora da luta, não é só na hora da batalha, não. Porque Jó, quando ele estava ali no bom, Deus tinha dado tudo a ele. Ele chega a uma cidade que não tinha nada, uma cidade miseravelmente pobre, uma cidade a qual muitos ali vendiam as suas esposas para poder recargar dinheiro. E quando Jó chega ali, Deus já tinha enviado ele àquela cidade, porque os seus irmãos, a sua família também já não queria que ele ficasse mais ali, porque achava que ele era o meninozinho de Jacó, que ele era o meninozinho escolhido, que ele era o meninozinho mais querido. Mas não, sabe o que é isso? É quando Deus tem algo com você, você é a menina dos olhos de Deus. Quando Deus tem algo com você, o diabo tem que se revoltar, o diabo tem que ficar com raiva mesmo, ele tem que ficar com ciúme. E todos os irmãos, primos, ali tinha ciúme, seus tios, mas o Senhor sabia a vida de Jó. E Jó desce para uma cidade triste chamada Uz. Lá não tinha nada, apenas a pobreza, o povo doente. E ele entra naquela cidade e começa a aconselhar o povo.
ele começa a dizer que existe um Deus em Israel, ele começa a dizer que serve um Deus que nunca perdeu uma batalha, e o povo se reunia para ouvir Jó, e o povo dizia: Jó, fala desse Deus para mim, Jó, fala desse Deus para mim, Jó. E ele começou a falar, e a Bíblia diz que o povo escolheu Jó como juiz daquela cidade, e a Bíblia diz que ele começou a prosperar. E a Bíblia diz que a sua esposa começou a se alegrar, porque tinha servos, tinha camelo, tinha cabra, tinha ovelha, tinha vaca, tinha um palácio, tinha os filhos. Mas a mulher esqueceu de uma coisa: Jó não olhava para isso, Jó olhava para onde Deus tirou ele, Jó olhava do sacrifício que ele saiu de dentro da família, Jó olhava para aquilo que Deus fez ele, porque ele era o escolhido de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, quando o diabo não se conforma, olha para Jó e disse: ah, esse cara aí está muito folgado. Às vezes o diabo olha para você e diz: não, essa mulher é muito crente. Ei, amado, não existe muito crente, existe servo, existe serva, existe aquele que teme ao Senhor. E a Bíblia diz que o diabo não se conforma, e ele olha e diz assim: olha, quando o Senhor disse: viste o meu servo Jó, homem fiel, homem ímpio, épico, homem que está temendo a minha palavra. Aí o diabo não se conforma, diz também: ele tem tudo. Ei, amado, dinheiro não é tudo. É melhor um ovo na paz do que um filé mignon na tribulação. Glória a Deus, aleluia, é verdade. E Jó estava ali, e Deus disse: Jó, eu mostro. Aí Deus disse para Satanás: eu mostro que o homem é honesto, eu mostro que o homem é ético, eu mostro que o homem é íntimo aos meus pés, eu mostro para tu que ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Deus via, amado, que Jó se levantava. Jó tinha vários filhos, mas os filhos não estavam na presença de Deus. E eu estava lendo essa passagem, eu preguei tanto ela, mas eu nunca meditei da forma de que Deus trabalha. Ei, a mulher não entendeu, mas Deus entendia o que estava fazendo na vida dele. E ali, quando foi logo, chegou a notícia: os filhos de Jó não estavam orando, os filhos de Jó não estavam evangelizando, os filhos de Jó não estavam pregando, os filhos de Jó não estavam em casa, os filhos de Jó estavam na prostituição, os filhos de Jó estavam na bebedeira, e foram os primeiros a morrer. É verdade, Deus. Jó não salva seus filhos. Meu Deus. Ninguém salva. A salvação é individual. E a Bíblia diz que chega o mensageiro: Jó, teus filhos estavam ali naquela festa. De repente cai tudo, o vento vem e matou todo Jó. Jó rasga suas vestes. De repente chega do cego. Irmão, quando a notícia ruim chega, ela não chega pacífica, não. Ela chega logo para tentar te derrubar. Ela chega logo para tentar destruir. E a Bíblia diz que quando chegou do cego e o de Jó, teus animais foram tudo morto, queimado. Jó, aí chega o outro: Jó, tudo acabou, Jó. Jó destruiu tudo. Jó não tem mais nada. Jó não tem mais lavoura. Jó não tem mais nada. Acabou a agricultura, acabou as vacas, acabou tudo, Jó. E Jó só na perseverança, amado. Mas a mulher não ficou. A mulher começou a dizer: que maldição é essa que veio sobre nós? Cadê os meus filhos? Amado, além de Jó estar passando a luta, ainda tinha a luta com a mulher, ainda tinha a batalha com a mulher. Porque em vez da mulher estar orando, era Jó que estava orando. E a Bíblia diz que naquele momento Jó olha para ela e diz: acalma, nossos filhos morreram. E ele diz: eles eram meus filhos também. Meu Deus. Eles também eram meus filhos. Mas você não está sofrendo como eu. Eu estou, mas eu estou confessando, confiando, acreditando que foi Ele. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é dele. Se eu vim nu, e nu eu voltarei da forma que ele quiser. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o diabo volta até os anjos.
E os anjos começam a dizer: como o homem é fiel. Viu? Aí o diabo se conforma. Deixa eu tocar só na pele dele. Deixa eu tocar na carne dele. José acorda de manhã, cheio de chagas, cheio de lepra. Ele olha para um lado, o seu corpo doendo. E a mulher se acorda e olha para Jó e diz assim: ei, eu não disse que a maldição foi em cima de tudo. Olha aí, Jó não estava mais. Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabe tudo que eu estou passando. E a Bíblia diz que naquele momento o diabo foi envergonhado. E a Bíblia diz que o Senhor se levanta do trono. E o Senhor disse: eu não falei para ti, se Jó tinha 20.000 cabeças de boi, eu vou dar muito mais a ele. Eita. Eita Deus. Deus maravilhoso. Mas a mulher dele ainda olha para ele e diz: ei, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz: com uma louca falas tu. Ei, amado, nós estamos no mesmo barco. É eu, você e eu, é você e eu, nós. É você e sua esposa, e assim. Seja sábio. Aleluia. Quando tá, aí você vai lá, levanta. Moisés não se arriou. E os homens de Deus foram lá levantar os braços dele. Ora, levanta, Moisés. Está desanimado por quê? Era o povo. Calma, Moisés, vamos para cima, Moisés. Aí Moisés se vai. Aí vem Josué. Aí Deus disse: Josué, por que tu está triste, Josué? O meu pastor foi embora. Aí Deus disse: Josué, filho de Nun, levanta-te, levanta a tua cabeça. Meu servo Moisés é morto, e eu vou usar você. Louvado seja Deus. Eu vou te usar. Tu vai levar esse povo, e aonde tu pisares a planta do teu pé, o lugar será bênção, porque eu serei contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, amado, que Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Aleluia. Hoje eu estava falando com a irmã, ela não é daqui da cidade, e eu dizia para ela, ela mandou uma mensagem para mim sobre a grande perseguição na China sobre a igreja, onde o nosso estava lá junto, né, o nosso presidente, e lá eles já estão tomando as Bíblias e já bloquearam toda a Bíblia no celular. Mas eu disse: está se cumprindo a palavra de Deus, porque a China é o comunismo, eles não aceitam a palavra de Deus. Mas eu disse para ela: é melhor um fraco na igreja do que um forte no mundo, porque nós estamos aqui pela graça de Deus, porque irmão Ivanete, forte é só o Senhor, a nossa força vem do Senhor. Aleluia. E eu disse para ela: não tema, meu. Deixa Deus no controle. Deixa Deus agir na tua vida. Melhor estar com o Senhor do que estar sem o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia diz também, amado, lá no livro de Neemias, quando Neemias, amado, ele olha para o rei Alexandre, e ele queria algo daquele rei, mas ele foi orar a Deus, foi jejuar para poder ir até o rei. Neemias só queria uma coisa: reconstruir a cidade de Jerusalém. E ele chega perto do rei. O rei olha para Neemias. Quando o rei Alexandre olha e diz assim: Neemias, tu está doente? Teu rosto está tão assim abatido. Ele disse: não, meu rei, é porque eu tenho orado, tenho falado com Deus para chegar até você. E o que é que tu deseja?
somente onde meus pais foram sepultados. A Nova Jerusalém foi destruída, queimada, e eu só quero reconstruir. Se o rei me deu uma ajuda para mim lá. E o rei disse: só isso, faça conforme a palavra do teu Deus. Vai. Precisa de quê? De madeira, de tijolos. Leva tudo, Neemias. Leva uma carruagem aí, leva soldado contigo. Mas quando chega lá, amado, Neemias começa. Aí lá vem os perturbadores. Quando Neemias levantava um pedaço de muro, Sanbalate que lá derrubava. Era perseguição, amado. E talvez a gente ache que estamos passando por perseguição. Estamos passando por luta. Veja a palavra de Deus. O que aqueles homens de Deus passaram. Sofreram ali, amado, a espada. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui, amado, louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus tem sido fiel. Nós dormimos, acordamos, comemos, bebemos águas, louvamos ao Senhor. Aleluia. Mas nesse momento, se pararmos e observarmos que tem alguém que não colocou nada na sua boca hoje, e nós colocamos. Existem pessoas nesse momento, ninguém sabe aonde, e talvez não teve nem um pouco de comida para comer. Louve a Deus. Aprove a Deus que Deus é contigo, amado. Aprove a Deus que Deus tem te dado graça. Aleluia a Deus, oh glória. Aprove a Deus que Deus tem te levantado hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, amado. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus no controle da tua vida. Deixa Deus no controle da tua casa. Deixa Deus no controle da tua família. Porque você vai ver o operar de Deus. Porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os de Deus são nossos. O que nós planejamos hoje? Talvez nós planejamos algo que nem deu certo. Porque nós planejamos, mas quem maneja é o Senhor. É Ele que maneja. E eu queria dizer para você nesta noite somente uma palavra profética. Deus quer fazer o impossível acontecer. Ele já está fazendo. E eu queria que nessa noite você só tomasse posse. Ganhei posse. Porque o meu Senhor vive. O meu Deus reina. Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o Senhor da minha vida. Ele vive e reina para todos sempre. E se você crê assim, dê glória a Deus a Ele. Aleluia. Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor amado.